Fala, galera. Corinthians e América de Cali se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30, na Neoquímica Arena, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Vamos ver aí, junto com a turma do Gazeta Esportiva, a provável escalação do Corinthians para o jogo de logo mais. Por aí, Silvestre. Fresco. Torcedor que vai... Olá, tá Casaca, agasalhado. Torcedor que vai apoiar o Timão precisa levar a blusa hoje, que nem você? Ah, com certeza, eu sou precavido, né? Muitos anos de experiência. Eu costumava frequentar o Morumbi em noites de outono, lá fazia muito frio. Aqui na região de Itaquera também faz frio nessa época do ano, só que agora a temperatura tá mais ou menos 19 para 20, Michele, sensação térmica de 18, mas vai caindo essa temperatura, o jogo começa só às 9h30. Eu recomendo um casaquinho. Trouxe o meu aqui da Gazeta, que aliás é bem quentinho por dentro, ó. Tem um pelinho aqui, ó, bacana. Quente está o bastidor político do Corinthians, mas daqui a pouco falamos de mais uma bomba. Antes, vamos falar desse jogo do Corinthians hoje contra o América de Cali. O América de Cali, que é um time gigante do futebol colombiano, está muito bem no torneio local, está aqui no Brasil já há alguns dias. A torcida vai lotar o setor do visitante na Neoquímica Arena. Expectativa da Neoquímica Arena, aqui do pessoal da arrecadação, é para 39, 40 mil pessoas. O Corinthians que precisa da vitória. A situação do Corinthians no grupo C da Sul-Americana. O líder é o Huracan da Argentina, tem 7 pontos. O América de Cali, adversário do Corinthians hoje, é o segundo colocado com 5. O Corinthians tem 4. O Racing Montevidéu não venceu ainda, 0 ponto. O Corinthians tem que ganhar do América hoje para empatar com o Racing, torcer para empatar com o Huracan, para torcer para o Huracan não vencer amanhã, o que é difícil, porque o Racing Montevidéu, mesmo em casa, é um adversário frágil, é o mais fraco desse grupo. Mas o Corinthians, ganhando do América, pelo menos fica em segundo no final dessa rodada. Lembrando, na Sul-Americana, somente o campeão, o primeiro colocado de cada grupo, avança direto para as oitavas, para o mata-mata. Quem ficar em segundo vai para uma repescagem. O segundo de grupo da Sul-Americana enfrenta o terceiro eliminado da fase de grupos da Libertadores. Haverá um sorteio, mas essa é a conta. Então o Corinthians, para sobreviver, claro que o empate hoje continua sobrevivendo matematicamente, mas uma vitória pelo menos garante ao Corinthians o segundo lugar, faltando ainda 2 rodadas para o término desta fase de grupos da Sul-Americana. Corinthians e América de Cali. O América de Cali será um adversário perigoso para o Corinthians. É o jogo da vida dos caras, é final de Copa do Mundo para o América de Cali, que tem uma torcida enorme, muito prestígio, tradição, e o Corinthians em competições sul-americanas, pré-libertadores, Libertadores sempre dá aquela rateada. Veremos o que acontecerá hoje à noite, já eu volto com mais informações, tem palpite, tem possível escalação do Corinthians, talvez a volta do Andileri e bastidores da política corintiana. Corinthians sempre fervendo, sempre muito assunto. A gente já vai para o palpitômetro, a gente vai comentar um pouco da situação do Corinthians, do adversário. O Corinthians que tem que ganhar para ir para segundo da tabela. Olha só, o Corinthians tem totais condições de vencer essa partida, é uma partida importante, como disse ali o Silvestre, final de Copa do Mundo para os dois lados. O Corinthians vencendo esse jogo, ele se coloca de vez como candidato a uma classificação direta, porque vale lembrar só o primeiro colocado que avança de maneira direta à próxima fase. O Corinthians precisa dessa vitória, o Corinthians é muito forte dentro de casa, chega embalado depois de uma grande vitória, Dorival Júnior caiu nas graças da torcida, portanto é uma grande oportunidade, apesar de eu achar que o Corinthians não tem um elenco para brigar em 3 frentes. Claro que concorda comigo? Claro. 3 frentes é bastante para esse elenco do Corinthians. E claro que nesse momento, ninguém vai falar que está priorizando nada. Mas você descartaria qual? Eu descartaria a Sul-Americana. Eu descartaria a Copa do Brasil. Eu descartaria a Sul-Americana. Qual que paga mais? Não é nem questão de qual que paga mais, é qual que o Corinthians pode ser campeão. Dos 3, a Copa Sul-Americana. Por quê? Você acha que ela é mais viável do que a Copa do Brasil? Com certeza. Na Copa do Brasil você tem adversários mais fortes. Os adversários, os principais times do Brasil estão na Copa do Brasil.
Eu concordo, Então, é um só time... que eu acho que o Corinthians encara esses adversários de uma maneira mais natural do que na Sul-Americana. Não, mas a Sul-Americana tem adversários mais fracos, gente. Mas então a questão, o peso concordo. emocional de ser um negócio internacional. Mas aí você tem que pegar para ser campeão, talvez um Flamengo, um próprio Palmeiras, Inter, Atlético Mineiro. Aí não, você pega o Deportivo pequenininho que joga lá no Paraguai. O outro, dá pra ser campeão. O Corinthians joga melhor contra o Palmeiras no Allianz Parque ou contra o América de Califórnia. Calma, mas verdade. qual que é a probabilidade do Corinthians ganhar de novo do Palmeiras? Maior qual que é a probabilidade de ganhar do fora. Flamengo no Maracanã? Qual que é a probabilidade de ganhar do Inter no Beira-Rio? É complicado, gente. É Corinthians, Não, tudo bem que é Corinthians, mas até por isso eu acho que a Sul-Americana é o mais palpável hoje, gente. Mas falta quantas fases ainda? Faltam 3 jogos, né? Esse mais 2. É que a Copa do Brasil, mata-mata. Pra acabar? Não. Na Sula, Não, pra bicho, classificar. você precisa se classificar ali nesse grupo. Mas mesmo e que não o é Corinthians uma missão fique, simples. mesmo que o Corinthians fique em segundo, vai pegar um time da Libertadores, um terceiro colocado lá. Depende que segundo, né? Tem Não, todos os segundos. Todos os segundos pegam... Pegam os terceiros. É do lado de lá que não são todos os terceiros. É isso, exatamente. Pega um terceiro lá. Aí vem um Todos os timezinho, segundos, terceiros, um rapinha do tacho lá. Você pega, já consigo passar. Então acho que o Corinthians é Sul-Americana, Eu acho gente. que é muito jogo. Copa do Lá Brasil. é mata-copa E ó, do Brasil, não dois pode joguinhos. esquecer Pá. o brasileiro. É isso. Porque depois, eu sempre digo aqui, fica ali em 13º, péssimo Não, pra mim, quarto, o Brasileirão tem que já ser complica, prioridade. Já complica. Prioridade. Tem que ser a prioridade do Corinthians, do Brasileirão. Mas o Corinthians tem elenco pra ser campeão no Brasileirão? Não. É Palmeiras e O Flamengo? Corinthians, todo pra mundo mim, fala, não é Inter? favorito. Não é favorito. Palmeiras, Mas pra Flamengo, mim, Inter? tem que tratar o Brasileirão como prioridade. Exato. O Brasileirão é a primeira competição É que isso tem que ser aí, de penso todo assim mundo, também. de todos. Penso Todos assim os clubes. Então bora, você tá chamando de novo na Neoquímica Arena pra passar qual deve ser a escalação do Coringão. Tá contigo, Silver? Deve ou pode ser, né, Michele? O Corinthians que tem, na verdade, 3 desfalques certos. O Dorival não pode contar hoje para esse jogo da Sul-Americana contra o América de Cali com o Félix Torres, que vive uma má fase e foi expulso na última partida do Corinthians pela Sul-Americana aqui mesmo na Neoquímica, então ele está suspenso. Vai cumprir a automática hoje. O Gustavo Henrique está em tratamento de uma hérnia inguinal, afastado, departamento médico. E o Rodrigo Garro, tratando do joelho. Talvez o Garro retorne aos gramados ainda no mês de maio, mais para a parte final do mês de maio. Diante disso, o Dorival que está fazendo a gestão física, se ele quiser colocar em campo hoje força máxima, ele pode escalar a seguinte formação. Corinthians de Hugo Souza, uma linha de 4 com o Mateuzinho, o André Ramalho. Ao lado do Ramalho, o Kaká e a volta do Andileri, que foi poupado no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O meio-campo com Ranielli e Martínez, 2 volantes. Um quadrado na meia cancha. Pela direita, o Carrilho na meia. Pela esquerda, o Romero se matando de correr. O Memphis Depay flutuando na peça ofensiva com mais liberdade e o Yuri Alberto de centroavante. Yuri Alberto, que vive um grande momento, mais um grande momento, é o artilheiro da Neoquímica Arena ao lado do Romero com 43 gols, fez 3 no último jogo do Corinthians aqui na goleada ou na vitória por 4-2 sobre o Internacional. Yuri Alberto, que além de dividir a artilharia na Neoquímica Arena com o Romero, passou todo mundo, passou o jogo, passou o próprio Romero e é o artilheiro corintiano do século XXI, Michele. Tá vendo? E olha como a vida dá voltas, né? Como a vida dá voltas. De qual volta você está falando? Do Yuri. Do Yuri? Mas... De meme a um artilheiro. Sim. Né? Mas assim, o 2024 dele já foi bom. Já foi bom, mas ele foi ele era um meme, gente. Era um meme que não sabia chutar, que errava... Olha só, se você parar para pensar, o Yuri Alberto está bem esse ano. Tá. Foi bem ano passado. Foi bem. Foi bem, ano passado foi bem. E 2022 ele foi bem também. Aí já era um pouco meme já. Então, assim, foi 2023 que pegou para ele. Mas foi um momento, 2023, que todo mundo foi mal. Até o Renato Augusto começou a ser questionado, lembra? Sim. 2023 o Corinthians foi muito ruim, mas o time inteiro, todo mundo estava sendo questionado e o Roberto acabou pagando aquele preço. Aposentou Renato Augusto? Nunca mais ouvi falar. No Flu, mas enfim, eu acho que ele deveria se aposentar, tá passando por uma situação complicada. Mas assim, o Yuri Alberto é muito bom jogador, sempre falei, sempre gostei, sempre defendi ele aqui nas nossas discussões, porque para mim é bom jogador. Faz gol, corre, é alto, enfim, é um jogador que para a função dele cumpre muito bem, na minha opinião. Ele não é o Romário, não é o Ronaldo, ele tem as limitações dele, mas é bom jogador.
jovem demais, é que já passou por tanto clube, que parece até que é um cara super experiente. Às vezes a gente cobra ele, eu acho que além da conta. Mas, cara, você pega ele, os números dele são melhores que quase todo mundo, do que do Flaco, do que do Caleri, enfim, de quase todo mundo. Fez mais gol que o Pedro ano passado, claro, por causa da lesão do Pedro, mas fez. Enfim, agora, eu não gosto dessa escalação. Se for essa escalação que o Silvestre mandou, eu não gosto. Breno Bidon, para mim, tem que ser titular do Corinthians. 2, ou Ranieri ou Martins. Os dois juntos, para mim, você complica demais a fase de transição ofensiva e Romero, para mim, não tem que ser titular. O Garro não está jogando? O Coronado tem que jogar. Não é possível o cara custar o que custa. Veio cheio de mala. E ele ser o quarto, quinto reserva. Esse cara precisa ser cobrado, precisa colocar para jogar num jogo desse. Impressionante. E se não for ele, põe o Breno Bidon. Agora, colocar o Romero, colocar o Martins, colocar o Ranieri. Não concordo, Zé. Eu acho que o Bidon é titular do Corinthians. Concordo com você. O Coronado tem que jogar quando o Garro não jogar. E o Félix Torres está fora, reforço, né, pro Corinthians. E essa zaga do Corinthians... se joga mais pelo Corinthians, viu? Se não jogar, acho que é até interessante pro torcedor corintiano. Agora, essa zaga do Corinthians aí, esse miolo de zaga me passa um pouco de pânico. Eu não gosto. Kaká e André Ramalho, eles não me passam muita segurança. Kaká, pra mim, só tem um. Esse é com C, né? O único zagueiro que passa um pouco de segurança é o Gustavo Henrique, que agora não tem previsão de volta. Exatamente. O jogador não devia pôr nome repetido. Não, o apelido do rapaz, vai. Não acho. Não acho legal. Tem que ter o... É com C, o dele é com C. Não, mas não dá. De quem? Kaká. Do Kaká. O do outro Kaká é com K. Mas o som é igual, Zé. É verdade, né? Aí você vai falar, né? Zico, vai ter outro Zico? Não dá para ter esses, não. Hoje, a gente fecha os trabalhos na Neoquímica Arena com mais um contato com o Silvestre. Ô, Silver, você falou que ia trazer mais notícia de política, confusão, bastidor, impeachment. O que vem hoje, hein? Um sonrisal? Notícia das 17h59 do site Gazeta Esportiva. A Comissão de Justiça do Corinthians protocolou hoje um requerimento para que Augusto Melo seja afastado imediatamente da condição de presidente do clube. O documento foi recebido pelo Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, que hoje é inimigo político do Augusto Melo. O requerimento chama atenção para pareceres do Conselho Fiscal e do CORE, o Conselho de Orientação do clube, apontando descumprimentos estatutários e principalmente infrações a artigos da Lei Geral do Esporte e do Profute. O Augusto Melo ontem, numa reunião com jornalistas, da qual eu participei, disse que está sendo alvo de perseguição política e ganância do grupo opositor que quer quer voltar ao poder no Corinthians. Romeu Tuma Júnior já havia, em resposta, marcado uma entrevista coletiva para toda a imprensa amanhã no Parque São Jorge. É fogo cruzado pesado lá no Corinthians e muitas bombas para cima do Augusto Melo, Michele. Mais um pedido de impeachment. Tô lendo a opinião aqui do nosso telespectador. Essa briga do Corinthians política é muito desgastante. E é mesmo. É muito desgastante. É muito chato. Já tá o quê? Mais de ano. É muito desgastante. Eu tenho a impressão que o Augusto Melo, ele já não tá mais lá pensando no Corinthians. Ele está pensando na gestão dele ali, de alguma maneira, ele se defender de tudo que está acontecendo. Porque são 3 anos, Você repara, assim, são três. Ele foi eleito para início de 24, vai até o final. É isso aí, vai até o final de 26. Acaba e ele nem teve o impeachment. O Augusto Melo, ele já não tem o apoio dos 2 vices dele. Os 2 vices dele são contra ele. Tivemos 18 pessoas da gestão que desembarcaram. O Rubão, A torcida organizada ontem anunciou também que já pulou fora. Pulou fora do barco. Então, assim, o Augusto Melo hoje, a impressão que dá é que ele está ali só tentando se equilibrar no cargo. Só isso. Não me parece que ele nem consegue mais gerir o Corinthians, porque ele não tem apoio de ninguém, a não ser aqueles pares dele ali, um amigo ou outro, uma pessoa mais próxima ou outra. Esse pedido, o que é importante o pessoal entender? O Augusto Melo, ele tem algumas infrações previstas na Lei Geral do Esporte, no Profute e no próprio Estatuto, que ele infringiu com essa demonstração financeira acertada. E quando você pega tanto o Estatuto quanto a Lei Geral do Esporte, existem as previsões no texto da lei e também do Estatuto que prevêem o afastamento imediato do presidente, caso ele
descumpra os tópicos lá listados. E ele, em tese, descumpriu. E por que o que essa comissão fez? Ela pegou, elevou isso e mandou para o Conselho. Está aqui. Ele descumpriu, existe essa previsão, então ele tem que ser afastado. Imediatamente. Então, por que não foi? Não, isso foi protocolado hoje, então, agora. É capaz de ser amanhã. Amanhã tem essa coletiva do Conselho. Para falar isso, talvez. Eu acho que assim, é uma obrigação dos jornalistas irem lá agora e perguntar, e agora? Como é que vai ser? Porque a decisão vai ser do Romeu Thomaz Júnior. Silver. O Romeu Thomaz Júnior pode amanhã decidir afastar o presidente. O que mais que você tem de notícia do Corinthians, Silver? Não, só para fazer um contraponto, não sou advogado de defesa do Augusto, mas ele na conversa ontem com alguns jornalistas, eu estive lá no CT Joaquim Grava, ele disse que não vai ceder às pressões, o Augusto Melo falou que não vai entregar o cargo, muito pelo contrário, vai até a última gota de sangue e acrescentou que as contas dele foram rejeitadas por uma questão política, que ele está tentando explicar ao Conselho e não consegue, por questões políticas, por pressão política. Para o Augusto Melo, por exemplo, uma boa parte da dívida que cresceu vem da gestão do Duílio. Ok, a gestão do Duílio é a gestão do Corinthians, então a dívida ela é repassada, mas que não poderia impactar na reprovação das contas, porque 191 ou 2 milhões de reais vem lá de 2023 do Duílio. É briga política, Michele. A coisa está muito complicada pro Augusto gerir. A questão em cima disso, Silver, ele disse que 191 milhões são de 2023. Pediram os documentos, ele não apresentou, ficou só de boca. Esse é o problema para ele. Outro ponto, ele disse que está sendo perseguido, certo? Ele foi à reunião do Conselho e nem subiu no palanque. Ele não se defendeu dos pareceres. Então, assim, causa muita estranheza ele falar que está sendo perseguido, que não deixam ele se defender. Pessoal, se ele não se defendeu. O Gazeta Esportiva. A Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo do Corinthians protocolou nesta terça-feira mais um pedido de impeachment do presidente Augusto Melo. O grupo se baseia na reprovação das contas do ano passado e argumenta que houve gestão temerária no clube do Parque São Jorge. O pedido é assinado por Leonardo Pantaleão, presidente da Comissão de Justiça e ex-diretor jurídico do Corinthians na gestão de Augusto Melo. O documento pede que o presidente do Timão seja afastado de forma imediata em caráter liminar, com base na Lei Geral do Esporte. Este é o quarto pedido protocolado contra Augusto Melo. O documento da Comissão de Justiça se ampara nos pareceres técnico do Conselho Fiscal e do Conselho de Orientação e Fiscalização, o CORE, que apontaram diversas irregularidades na gestão do clube em 2024. No período, segundo o balanço financeiro apresentado por Augusto Melo, o Corinthians teve um déficit de 181 milhões e viu o endividamento bruto estourar. O passivo atingiu 829 milhões, que, segundo cálculos da diretoria, contam receitas a receber e resultam em 407 milhões em dívida bruta. Antes do pedido da Comissão de Justiça, Augusto Melo encarou 3 processos de impeachment. Um aberto para votação após reunir mais de 90 assinaturas e outro recomendado pelo CORE no fim do ano passado. Na última segunda, o conselheiro Paulo Roberto Bastos Pedro também protocolou um pedido. Em 20 de janeiro, o Conselho suspendeu votação pela falta de tempo hábil para concluir o processo. A admissibilidade do impeachment foi aprovada em votação apertada, por 126 a 114.